Você sabe o que é prosperidade? Tem curiosidade sobre como sair da escassez em todas as áreas da sua vida? Está no ar o programa Prosperidade em Evidência com Raquel Coelho. Olá a todos vocês, como estão? Mais um programa, muita energia, muitas informações sobre constelação familiar e tudo que a constelação familiar pode fazer pra gente na nossa vida. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre culpa e merecimento dentro dessa visão sistêmica. Uau! Quem aqui não se sente merecedor? Quem aqui carrega culpa? Ninguém, né? Até parece que a gente não tá aí cheios de questões e que a gente às vezes se nega a olhar, ou às vezes a gente foge desse olhar interno porque é mais fácil ir empurrando a vida, só que uma hora a vida para tudo para que a gente olhe para aquilo que ela quer que a gente olhe. Não para punir, mas para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Quantas culpas a gente carrega nessa vida desnecessárias? Quantas coisas a gente se identifica com a culpa, sendo que nem tem uma relação com culpa? Quanta história a gente cria na nossa mente relacionada à culpa, ao que a gente fez? O quanto é fácil o outro nos culpar e a gente pegar essa culpa, absorver essa culpa, vivenciar essa culpa como se ela fosse nossa de verdade. A culpa é uma autossabotagem profunda que me paralisa, que me deixa estacionada, que me traz sérias consequências. Dentro da visão sistêmica, a gente trabalha também com a consciência pesada, que é um tipo de culpa, mas é uma culpa necessária para avançar. Por exemplo, quando no nosso sistema familiar existe um padrão, ou na área financeira, ou na área emocional, nas profissões, e a gente tem vontade de quebrar, né, esse padrão, fazendo diferente, a gente precisa reconhecer, honrar, agradecer e pedir permissão para fazer diferente, usar essa permissão que é dada em algum nível para a gente fazer diferente essa história, gera uma culpa. Por exemplo, numa família de pobres, ser rico gera culpa. Numa família de médicos, ser advogado gera culpa. Mas a gente fala que é a culpa da evolução, então tudo bem. Agora, e as culpas desnecessárias que a gente carrega? Tem gente que tem culpa de viver. Tem gente que se sente culpado por acordar todos os dias. E a gente alimenta essa culpa quando a gente alimenta um monte de outros sentimentos. Raiva gera muita culpa depois, né, da raiva. Inveja gera muita culpa. Os nossos medos geram culpa porque às vezes eles não acontecem e a gente fica com culpa de não ter feito o que precisava fazer. Enfim, se a gente não observar, se a gente não olhar para isso com a seriedade que esse sentimento traz para a nossa vida, a gente vai acumulando culpa dia a dia, todos os dias, e a gente não vive. Quais as suas culpas? Quais as culpas que você carrega? Conta aqui pra gente, conta nas minhas redes sociais, @raquelcoelho.constelação. Nós mudamos lá o Instagram. Estou com uma nova equipe de marketing e essa equipe está fazendo uma revisão. Então acessa meu Instagram e pergunta, e me chama lá no direct e vamos conversar. Qual a culpa que você carrega? O que ela tem trazido para a sua vida? Por que você ainda não soltou essa culpa? Qual a parte sua que essa culpa está alimentando o tempo inteiro?
O excesso de culpa causa, inclusive, doenças, sabia? A culpa alimenta essa parte vítima nossa que nos impede de conquistar o que nós viemos conquistar. É extremamente importante a gente identificar, se perguntar, se auto-observar, o primeiro passo. A culpa alimenta a raiva, o medo, o apego, a incapacidade própria, a escassez, a rejeição. E todos esses sentimentos retroalimentam a culpa. Ou seja, a gente não sai desse ciclo, desse círculo vicioso de coisas negativas. E sabe por que a gente tem que ter coisas positivas na vida, sair, quebrar esse círculo? Porque o positivo nos mantém na vida. O positivo nos leva para o mais da vida. O positivo é o lado divino da vida. A gente precisa sair dessa vitimização, parar de se achar culpado, de se sentir vítima. Cuidar dessa culpa de ter, de ser. A gente vai entrando nisso e esquecendo que nós podemos fazer um pouco diferente, sim, por que não? Se estamos aqui, é hora de agirmos diferente, de dar um passo em direção a algo melhor. É interessante a gente observar que existe uma tríade extremamente forte na nossa vida: medo, culpa e punição. E aí eu vou falar mais, nós vamos conversar mais sobre o merecimento, que tem a ver com essa questão de autopunição também. A gente precisa começar a fazer outras tríades, trocar medo por amor, culpa por reconhecimento daqueles pontos que a gente faz e faz muito bem feito, sem deixar isso virar ego, sem deixar isso virar arrogância e prepotência, porque também se a gente olha só para esse lado, né, a gente desequilibra. É saber que a gente não tem culpa de tudo, que a gente não é salvador do mundo. A culpa tem muito a ver com esse padrão de salvador que a gente acha que tem que fazer para todo mundo, que a gente deve para a vida, e devemos mesmo. A gente já entra na vida com crédito, né, de estar vivo, porque estar vivo é o maior presente, é o melhor que a gente pode ter. Mas a gente precisa começar a substituir medo por amor, culpa por reconhecimento, punição por merecimento. Eu preciso entender, viver a minha vida mesmo com essa culpa, porque tem a culpa positiva, como eu já falei aqui. Eu preciso experimentar, dar passos diferentes. Relacionamento é um ponto da nossa vida que normalmente gera muita culpa. É fácil a gente, quando está numa situação desafiante, buscar um culpado. É mais fácil pôr para fora. Então a gente culpa o outro nos culpa. E fica esse movimento que não gera nenhum tipo de resultado inovador, nenhum resultado melhor, que alimenta as nossas dúvidas, medos, e aí a gente volta para esse movimento negativo aí. Por que a gente tem que ficar procurando culpado? Isso vai resolver o quê? E por que a gente se culpa? A gente não acha um culpado e traz a culpa pra gente? Onde está a solução quando eu me envolvo só com a culpa? Quando eu olho só para a culpa, onde eu consigo achar a solução? Nós estamos vivos
e precisamos reconhecer e valorizar. Precisamos sair da culpa própria e da culpa em relação às outras questões, às outras pessoas. Sair da vítima e parar de culpar o outro ou se culpar. A gente sente culpa e paralisa. Gravem essa frase. Gravem essa frase porque aí está uma grande chave para a gente virar e começar a viver uma vida diferente. A partir dessa virada, dessa chave. Nós vamos para o próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre culpa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, entre em contato no meu Instagram, @raquelcoelho.constelação ou no WhatsApp 31996249112. Já já eu volto. Você está ouvindo aqui na Rádio Poliniza FM Prosperidade em Evidência, com Raquel Coelho. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon they boom, 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 boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours.
Estamos de volta com Prosperidade em Evidência. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Prosperidade em Evidência, segundo bloco, e a gente vai continuar falando sobre culpa. Qual é a sua relação com a culpa na sua vida? Qual é a sua sensação, o que te gera quando eu falo sobre culpa? Começa a se auto-observar, sentir em você todas essas questões. Sabia que a gente gera sofrimento para tentar compensar uma culpa, às vezes, e na maioria das vezes inconsciente, que a gente sente? Outra pessoa fez algo, às vezes nem nos culpou, e a gente carrega essa culpa e a gente sofre para tentar compensar isso a nível sistêmico. Por culpa de ser feliz, de ter resultados, de avançar, a gente fica no sofrimento, por exemplo, das mulheres que não tiveram relacionamentos saudáveis no nosso sistema familiar. A gente começa a sofrer também por culpa de fazer diferente, por culpa de ter um resultado diferente na vida. A gente tem culpa de soltar os filhos para o mundo, a gente carrega uma culpa, porque a gente se questiona, não se reconhece em tudo que a gente fez por esse filho ou por esses filhos. A gente se culpa pelo fracasso do outro, pela falta do outro, pela escassez do outro, e a culpa, a raiz da culpa é medo. Medo de não ser aprovado, de não ser aceito, de não ser reconhecido. Tudo que a gente precisa é mudar o foco. A gente não vai ficar lutando contra a culpa. A gente precisa começar a desenvolver o reconhecimento próprio, o reconhecimento ao outro. Se o meu antepassado, se uma pessoa do meu sistema familiar lá atrás não conseguiu realizar algo, no meu inconsciente eu carrego essa culpa por ele. Por isso a importância das constelações familiares, porque tem questões que a gente não consegue ver na nossa mente, mentalmente falando. Precisamos dar passos diferentes em relação a tudo que a gente já viveu e sentiu agora, mas por amor, não por medo. Por medo vai gerar culpa. Nós precisamos, gente, começar a entender as ferramentas, os apoios que a gente tem hoje. A gente tem muita ferramenta legal, a gente tem aí a constelação familiar, a gente tem a mentoria, são ferramentas que eu utilizo, né? Me sinto no direito de falar delas, por quê? Porque são as que eu conheço e as que eu aplico. Não vou sair indicando para vocês o que eu não conheço. Quando a gente provoca mal a alguém, a gente fica com culpa. E às vezes a gente provoca uma sensação ruim nas pessoas, não porque a gente quer, não é intencional, mas porque aquela pessoa também não está num dia bom, num movimento bom da vida dela. Quando eu fico me culpando e não olho de verdade o que está por trás dessa culpa que eu carrego, que medo é esse? O se culpar não vai resolver, não vai ajudar, pelo contrário, vai ser mais uma pessoa sofrendo. Eu preciso começar a entender de onde vem essa culpa, qual é a minha grande culpa. Em alguns momentos, né, tem até um estímulo a isso, porque as pessoas têm dificuldade de assumir a própria responsabilidade e culpam os outros. Mas eu não posso ficar me culpando o tempo inteiro. A extrema responsabilidade vira culpa. Culpa por tudo. Eu preciso tomar cuidado com o que absorvo, com o que é de verdade produtivo e o que não é produtivo, o que vai me levar para frente e o que não vai me levar. E aí tem essa culpa, né? Essa sensação de culpa que também leva a gente para ações boas e positivas,
porque faz parte dessa evolução sistêmica. Vocês conseguem diferenciar? A culpa que paralisa é a culpa que vem do fazer diferente no sistema familiar, por exemplo. Mas é necessário fazer diferente e assumir essa culpa, com leveza, inclusive. Porque eu pedi bênçãos ou porque eu peço bênçãos e eu reconheço que todos que vieram antes de mim fizeram o máximo que puderam. E eu agora posso fazer um pouco diferente, inclusive para honrá-los. Às vezes a gente tem um prazer e compensa esse prazer com culpa, de tanta culpa que a gente carrega, é culpa em cima de culpa. Se estamos conectados com as vítimas do nosso sistema ou com os agressores do nosso sistema, e a gente fica querendo liberar os nossos antepassados dessa culpa, a gente carrega essa culpa por eles. E aí começa a gerar uma culpa de estar vivo, isso gera doença. Nós não precisamos compensar nada. Foi do jeito que tinha que ser, eles deram conta do jeito que deram conta. A vítima se alivia da culpa, se colocando em sacrifício. Olha que coisa forte. Vamos pegar essa frase, vamos refletir. Em quais áreas da sua vida você tem se sacrificado? Ou quais áreas da sua vida você tem sacrificado em prol do outro, em prol do seu sistema familiar? Se eu tenho culpa, eu acabo atraindo pessoas raivosas, agressoras, que querem se vingar de mim, porque eu estou carregando isso no meu inconsciente. O meu inconsciente, 95%, fala com o inconsciente do outro. A gente acaba projetando e temos que tomar muito cuidado com isso, senão a vida não vai para frente. A culpa é a base de muitos sintomas físicos, emocionais, mentais e espirituais na nossa vida. Nós precisamos de um vilão para culpar, e quando a gente não acha esse vilão fora, a gente vira o vilão dentro da gente mesmo. O maior pecado que a gente pode cometer, eu vou usar essa palavra de uma forma consciente, não no sentido religioso, mas a maior agressão que a gente pode cometer contra a gente mesmo é ficar nos culpando o tempo inteiro. A culpa dispara gatilhos emocionais que nos controla. Eu sugiro um exercício, gostaria muito que vocês fizessem um exercício, que vocês listassem todas as culpas que vocês carregam hoje. Quais os benefícios vocês têm tido com essa culpa ou essas culpas que vocês têm carregado? Ou quais as consequências negativas que elas têm trazido para a sua vida? E essa culpa, a quarta parte do exercício, essa culpa é sua? Ou ela pertence a alguém no seu sistema e você está carregando? É uma culpa da mãe por não ter realizado lá a profissão dela, por exemplo, e você não está realizando a sua porque você se sente culpado se realizar e a sua mãe não ter realizado? É uma culpa por ter dinheiro guardado e os seus pais não puderam guardar? É uma culpa por você estar se tornando uma pessoa rica e os seus pais terem sido pobres? Mas sabe que a honra está em fazer diferente, em evoluir, porque você, quando evolui por todos. Então essa culpa é a culpa que vai te pôr para frente. Eu carrego essa culpa em nome dos meus antepassados, em nome das pessoas que me antecederam, e os honro no sucesso, na prosperidade. A vítima
sempre usa a culpa própria ou culpa o outro para ser vista. Esse é um recurso que a gente usa quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente não se vê, não se reconhece, não se valoriza, não se sente viva, vivo. Olha para isso, olha para essa culpa com o valor que ela tem, com a devida responsabilidade. Não faça mais nem menos do que você pode fazer, afinal você não é o salvador do planeta. Tem muito mais, tem muitas coisas além da nossa mente que a gente não consegue ver, e se culpar não é um caminho para a solução, pelo contrário. Vamos para o próximo bloco? Volto daqui a pouquinho. Você está ouvindo aqui na Rádio Poliniza FM Prosperidade em Evidência, com Raquel Coelho. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Estamos de volta com Prosperidade em Evidência.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa, hoje falando sobre culpa e merecimento, o quanto é importante a gente identificar os bloqueios, e a gente começou falando sobre culpa, e agora a gente vai começar a dosar aí, né? Onde entra o merecimento, então, Raquel, se eu carrego tanta culpa? Primeiro eu preciso esvaziar, e aí a gente esvaziou aí com exercício. É importante realizar esse exercício, e aí sim a gente começa a abrir espaço para esse merecimento que a gente tanto almeja. A gente não se sente merecedor porque a gente não tem noção de merecimento. E essa noção se eleva conforme as crenças vão se tornando cada vez menos reais. O que você acredita de você, o que você acredita da vida, o que você acredita das pessoas que convivem com você, o que você acredita do seu sistema familiar, onde você já definiu, já se... como é que fala? Já se prendeu, determinou que você é uma coisa e não avança. Por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim: eu sou pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. Então, pode realizar projetos maravilhosos que não vai ter dinheiro. Por quê? Porque tem uma crença por trás que não se permite merecer. Gente, esse processo ele é tão importante a gente ir identificando e crescendo nisso, que eu comecei a entender o meu merecimento próprio quando eu comecei a ver que eu não estou sozinha, que eu tenho uma força divina que vai colocando as coisas no meu caminho à medida que eu abro as mãos, que eu me permito, que eu me coloco a serviço, que eu abro o meu coração de verdade, não só na teoria. E Deus, a vida vai colocando um monte de coisas legais na minha vida. Recentemente eu identifiquei uma crença minha com relação ao pouquinho. É interessante, né? Eu já não uso essa palavra há muito tempo, 20 anos de experiência, 20 anos trabalhando com desenvolvimento. E há um tempo atrás eu fiz um curso de programação neurolinguística e aprendi que o pouquinho traz pouquinho. Quanto mais eu falo pouquinho, mais pouquinho eu tenho, né? Antes, como é que é? O pouco com Deus é muito. A gente tem umas teorias assim que já caíram por terra. Mas quando eu olhava para comprar alguma coisa, eu olhava com o olhar do pouquinho. Então pode ser um pouco inferior, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco mais barato. E aí eu só estava tendo isso na minha vida. Eu mereço tudo de melhor, de mais maravilhoso na minha vida. Mas eu me sinto merecedora mesmo, isso vem para mim. Eu sinto que eu sou merecedora, eu me conecto com a imagem do que eu quero e eu entrego, porque isso vai chegar para mim. Mas se eu ainda carrego culpas, bloqueios, como eu já falei aqui nos outros blocos, essa culpa e esse olhar para o pouquinho, ele tira o meu merecimento. É como se eu não acreditasse, eu não acredito que eu mereço, então a vida não acredita e ninguém mais acredita. Depois que eu identifiquei essa crença e comecei a fazer um pouco diferente, quantas coisas novas chegaram à minha vida. Já está escrito um livro que nós vamos lançar agora no mês de março. Não tenho data ainda, assim que tiver data eu vou comunicar para vocês. Mas já está na gráfica. Um livro maravilhoso, onde são relatos de mulheres que foram maltratadas ou abusadas. São 18 relatos e a minha percepção sistêmica. Escrevi em conjunto com a Elis Cristina, que é uma grande amiga e que está comigo aí nesse projeto. E
esse livro chegou para mim por merecimento. Se vocês me perguntarem como, eu não vou saber responder. Ela fez um curso comigo num Desenvolvendo Prosperidade, ela participou de um grupo meu de WhatsApp que eu tenho, né? Os grupos são 21 dias de Desenvolvendo Prosperidade, onde vocês podem ter acesso a mim, podem falar individual ou no grupo. É um projeto super interessante, também está lá no meu Instagram, se vocês tiverem interesse. Entra lá, tem áudios, tem informações na bio. E ela entrou em contato, eu estava fazendo esse projeto, ela participou desse projeto. Um belo dia ela me convidou para fazer a avaliação dos relatos, né, que ela estava coletando para fazer esse livro, e o livro está pronto e já vai ser lançado agora em março. E eu estou muito feliz porque ficou lindo o livro, mas eu não parei para pensar em escrever um livro. Eu estou numa fase de merecimento que eu me abro e Deus manda, a vida manda. O que você se permite receber sem controlar, sem ficar vigiando, sem colocar na planilha, porque quando a gente fica controlando demais, a gente não abre espaço para surpresas da vida. Uma frase que me acompanha já há muito tempo é: vida me surpreenda, eu estou disponível a surpresas boas e maravilhosas da vida. E mesmo aquilo que às vezes a gente acha que é ruim no primeiro momento, tem um efeito positivo a médio e longo prazo às vezes. O que você realmente abre o seu coração para sentir? Eu tô assistindo uma série no Netflix, The Witcher, muito legal, porque fala muito dessa, é pesado para quem não gosta de cenas de monstros, essas coisas, não assistam, mas para quem quer o conteúdo, eu estou encantada com as falas dessa série. O quanto uma palavra com firmeza, com determinação, o quanto uma palavra que vem do coração define destinos. Um olhar conectado, poderoso. Nós temos todas essas ferramentas na gente mesmo, e por que a gente não determina e não se faz merecedor? O quanto a gente acredita que a gente pode, de verdade, determina os nossos resultados. Quantas pessoas eu conheço de extremo potencial que por não acreditar não alcançam, e tem os que alcançam só o material e não alcançam a prosperidade real, porque acha que tem que ser uma coisa pela outra. A gente precisa fazer a roda da vida girar, material, emocional, mental e espiritual. Isso tudo é prosperidade. Quanta tensão a gente carrega, a gente guarda, e a gente se impede de fluir com total liberdade, poder e esse merecimento. Essa autocompaixão e amor próprio gera merecimento. A gente faz votos internos lá desde a nossa infância. A gente faz votos achando que isso é dignidade. A gente faz votos de raiva, de vingança. A gente faz votos se limitando, se impedindo de alcançar os resultados que a gente merece. Às vezes a gente jura, né? Tinha muito dessas coisas, a gente jura, nunca mais vou viver isso, nunca mais vou fazer isso. Mas se a gente faz isso para se vingar de alguém, a gente bloqueou o merecimento e o melhor resultado ali naquele momento. Se a gente faz esse voto para o mais, para o bem, eu agora vou fazer um voto comigo mesma. O que é voto? Né? Um compromisso, uma crença poderosa de que eu vou alcançar os meus objetivos a partir de agora, passe o que passe. Eu vou co-criar com essa força divina
eu vou receber o que Deus tem para me dar, eu estou disponível de verdade, com o coração aberto, isso vai se concretizar, isso vai acontecer. Mas quando eu falo isso da boca para fora e não me sinto merecedora, nada disso vai acontecer. Sentir esse senso de merecimento num nível profundo. Honrar o merecimento, o seu merecimento agora. Eu estou abrindo o meu coração para esse sentimento novo. Merecimento. Todos nós podemos. Bora lá, vamos experimentar? Daqui a pouquinho eu volto para o próximo e último bloco. Você está ouvindo aqui na Rádio Polinisa FM Prosperidade em Evidência, com Raquel Coelho. Someone told me long ago there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know shining down like water. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Seen the rain coming down on a sunny day. Oh yeah, coming down on a sunny day. Oh, na, 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 na. Estamos de volta com o Prosperidade em Evidência. Gente, como passa rápido esse programa, meu Deus! Bom demais falar com vocês. Hoje um tema muito gostoso, culpa e merecimento. E a gente vai entendendo, compreendendo, trazendo para consciência tudo isso e vai se fortalecendo nesse merecimento, entendendo que a culpa faz parte dessa jornada. Nem sempre ela é negativa, nem sempre ela precisa gerar angústia e mal-estar, mas a gente pode diminuí-la todos os dias
quando a gente se vê humana, quando a gente tem um pouco mais de compaixão por si própria, ou si próprio, né, também, porque os homens também participam desse programa. Então, a gente precisa se olhar de verdade, começar a se ver como humanos. Às vezes a gente cobra da gente algo sobre-humano. Honrar todo o merecimento que Deus nos dá apenas por existir. Eu honro o ser divino que eu sou. E tudo que eu mereço, tudo que eu posso receber. Mas está aí um ponto importante de um próximo programa: receber. Nós temos dificuldade de receber. Nós queremos fazer pelo outro, salvar o outro, ajudar o outro, porque isso nos dá um falso poder, nos sobrecarrega, nos deixa exaustos, e a gente achando que está fazendo o melhor do melhor. As pessoas não reconhecem normalmente tudo isso. As pessoas normalmente não nos veem com o valor que a gente tem, e isso leva a um desgaste físico, mental. E a gente burla uma ordem gigantesca, um mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é se ver merecedor. É saber o quanto nós podemos ser merecedores. Avançar todos os dias, nem que seja um pouco, nesse merecimento. Olhar para o merecimento, só de direcionar o olhar para essa palavra, a gente já muda alguma coisa na nossa vida. Porque a gente normalmente não para nem para pensar. A gente não se sente merecedor de dinheiro. Muitos não têm dinheiro porque não se sente merecedor de dinheiro. Como é que é a sua percepção sobre merecer dinheiro, usufruir? Essa falta de merecimento, de não me permitir viver meus milagres. A gente pode viver milagre em todas as áreas da nossa vida. Você se acha merecedor de milagres? Como é que você está se vendo aí? Eu estou falando, e como é que você está se sentindo? De 0 a 10, qual o seu nível de merecimento? Vamos lá, pegar papel e caneta de novo agora. Quanto você merece ganhar? Seus dons e talentos têm valor suficiente para você receber quanto por mês? Escreve, depois fala em voz alta. E perceba como você se sente quando você põe esses valores para você, financeiros. Quão real parece, numa escala de 0 a 10, que você de verdade merece. Aí você vai fazer um segundo exercício. De novo, você vai escrever: eu mereço ganhar tanto, um pouco a mais do que aquela primeira escrita sua ali. Por mês, trabalhando quantas horas? Você merece ganhar o total de tanto, um pouco a mais do que aquele que você colocou primeiro, trabalhando quantas horas? Seus dons e talentos têm valor suficiente para que você receba quanto por mês, em quantas horas de trabalho? E novamente perceba quão real isso parece ser para a sua vida, para o seu momento. Quais as crenças que surgem agora e te impedem de alcançar o que você acabou de escrever? Quais as crenças estão te limitando? Quais as falas de criança, de adolescente estão na sua cabeça, que você ouviu, né, nessa fase de adolescente, de criança, que ainda estão na sua cabeça te impedindo de avançar? Esse movimento, esse simples exercício te apoia a ter clareza. E essa clareza começa a te abrir para a vida.
o quanto eu quero receber e o quanto eu mereço receber no meu sentimento, o quanto eu de verdade sinto que posso, o quanto eu de verdade me sinto merecedor. Mesmo que você não se sinta merecedor agora, nesse momento, começa a aumentar todos os dias um pontinho no seu merecimento. Faça algo que te leve a se sentir um pouco mais merecedor todos os dias. Para isso você precisa diminuir um pouco mais a culpa. Se dê um café quentinho, se dê um pedaço de bolo, se você está de regime light, se você trabalha muito, se dê 2 horas de descanso, refletindo, vendo uma série. O que é que te faz sentir merecedor, merecedora? Eles te disseram que você não era bom o suficiente, boa o suficiente, você acreditou. Só que agora você é uma adulta, um adulto, e você pode assumir as rédeas. Você é suficiente. Você é boa, bom o suficiente, sim. Mesmo que você tenha medo de ser bem-sucedido. Mesmo que você tenha medo de receber, se abra. Se abra a essa possibilidade, entregue-se a esse fluxo divino que te leva para o menos, para o mais, desculpa, esse fluxo divino que te leva para o mais, quando você se abre de verdade. Tá com medo? Sorria e dê um passo adiante. Vai com medo mesmo, porque você merece, eu mereço, todos nós merecemos prosperidade e abundância infinitas nas nossas vidas. E a gente vai terminando o nosso programa hoje, de novo falando para vocês entrarem nas minhas redes sociais, @raquelcoelho.constelação no Instagram. Deixa lá a sua pergunta. Se você quiser sugerir algum tema para a gente falar na próxima semana, deixa lá os seus comentários, o seu feedback. Participa com a gente, porque é super importante. Esse programa é para você e ele vai ser cada vez mais rico à medida que você se permitir e se sentir merecedor dele, merecedora dele. Nós podemos fazer algo grandioso, gigantesco, a partir do nosso sentimento de merecimento. Se precisar falar comigo e quiser também tirar alguma dúvida, sugerir, pode entrar em contato no meu WhatsApp 31996249112. Dia 7 de março eu estarei numa live às 21 horas no Instagram da Letícia Marques. Tá lá no meu Instagram também anunciando. Entra lá, vê o Instagram dela e participa com a gente no dia 21. Fala que é meu ouvinte aqui na rádio. E você é super bem-vindo, bem-vinda em todos os meus canais de comunicação. Um grande abraço, muita prosperidade, muito merecimento para vocês nesses dias que se seguem infinitamente. Fiquem protegidos e até o próximo programa. Foi bom, né? Pena que acabou. Mas na próxima semana tem mais Prosperidade em Evidência com Raquel Coelho.